Eles não foram pegos de surpresa. Muito antes do som ensurdecedor do Gjallarhorn ecoar pelos 9 mundos, muito antes do sol ser devorado e dos deuses caírem no campo de Vigrid, o fim já tinha começado em silêncio. Começou com sussurros, com pequenos desequilíbrios, com sinais que quase ninguém percebeu. Hoje, você vai conhecer os 7 sinais secretos de que o Ragnarok estava chegando. Sinais que começaram muito antes da última batalha, escondidos nas profecias, na natureza e até no coração dos próprios deuses. Senta, se concentra e imagina que você é um habitante de uma antiga aldeia nórdica, vivendo sem saber que o fim do mundo já está em contagem regressiva. Era noite em uma pequena aldeia cercada por pinheiros retorcidos e montanhas cobertas de neve. O vento soprava como se carregasse vozes de outra era, e as fogueiras estalavam, lançando faíscas para um céu pesado, sem estrelas. Um velho guerreiro de barba grisalha e olhos marcados por guerras e invernos acorda ofegante. De novo, o mesmo sonho. No sonho, ele está em um campo desconhecido, sob um céu rachado por relâmpagos vermelhos. Vê deuses lutando contra monstros, vê o mar engolindo terras, vê uma árvore colossal, Yggdrasil, tremendo como se estivesse chorando. E no final, apenas silêncio e um novo sol surgindo. Ele não sabe, mas o que o atormenta não é apenas um pesadelo, é um eco da profecia. É um dos primeiros sussurros de que algo muito maior está se aproximando. Porque na mitologia nórdica, o Ragnarok nunca foi apenas uma explosão repentina de caos. Ele foi sendo anunciado, em partes, em sinais. E agora a gente vai destrinchar esses sinais um por um. Muito antes de qualquer espada ser levantada, a primeira grande pista do Ragnarok surgiu na forma de palavras. Palavras antigas carregadas de destino. Em um lugar esquecido pelo tempo, Odin desceu até o Helheim para consultar uma völva, uma vidente ancestral, tão antiga que já estava enterrada, e ainda assim foi despertada para revelar o que os deuses mais temiam, o fim deles mesmos. Essa profecia não foi proclamada em praça pública, ela foi sussurrada, guardada, fragmentada em cantos, runas e memórias. Era quase clandestina. Ela falava de um inverno que nunca terminaria, irmãos brigando violentamente, uma serpente gigante envenenando o ar e o mar, um lobo devorando o sol e uma última batalha onde até os deuses perderiam. Os deuses ouviram e ainda assim seguiram tentando adiar o inevitável. Esse é o primeiro sinal secreto. Os deuses já sabiam que o fim viria e passaram a viver tentando conter algo que já estava escrito. Na prática, isso mudou tudo. Cada decisão de Odin, cada punição, cada batalha tinha uma sombra. A sombra da profecia. Mas a profecia era só o mapa. Os sinais reais começaram a aparecer no próprio mundo. Para um povo como os nórdicos, honra, palavra e lealdade eram tão importantes quanto o aço da espada. Só que, segundo as profecias, antes do Ragnarok, algo invisível ia rachar os laços entre as pessoas. Não foi de um dia para o outro. Começou com pequenos atos, aliados traindo alianças antigas por ouro, famílias brigando por terra, poder, herança, juramentos quebrados sem remorso, reis rompendo promessas sagradas. Nos poemas antigos, dizem que irmãos se voltariam contra irmãos e que os laços de sangue perderiam seu valor. O que antes era impensável, o próprio núcleo da sociedade se rompendo, se tornaria comum. Esse é o segundo sinal secreto. A decadência moral, a corrupção da honra e a normalização da traição. Para um camponês comum, isso podia parecer apenas tempos difíceis, mas para os sábios, para aqueles que conheciam os versos da Völva, isso era um alerta brutal. Quando até os humanos começam a agir como monstros, os verdadeiros monstros não estão longe de despertar. E foi exatamente isso que aconteceu. Pouca gente sabia os nomes deles, mas todos sentiam o efeito. Skull e Hati, os lobos que perseguiam o sol e a lua. Para os nórdicos, eclipses, mudanças estranhas no céu, auroras sangrentas. Tudo isso era interpretado como sinal dos lobos se aproximando da presa. A cada geração, os mais velhos murmuravam: os lobos estão mais perto. Eu consigo sentir. Esse é o terceiro sinal secreto. O comportamento estranho do céu e dos astros. Imagina estar em uma aldeia e, de repente, o sol escurece em pleno dia. A lua ganha uma coloração avermelhada. O céu parece mais pesado,
como se algo estivesse correndo atrás da própria luz. Para os que não conhecem as histórias, isso é só medo. Para os que conhecem, é contagem regressiva. Porque, de acordo com as profecias no Ragnarok, os lobos finalmente alcançariam sua presa, devorando o sol e a lua, mergulhando o mundo em trevas. Cada eclipse, cada luz estranha no céu, era, na verdade, um lembrete silencioso. Eles estão chegando mais perto. E não era só o céu que estava mudando. A própria terra começou a dar sinais. Todo mundo que vive no norte conhece o inverno, mas esse não era um inverno comum. Os antigos chamavam de Fimbulwinter, o grande inverno. Não era apenas frio. Era uma sequência de 3 invernos seguidos, sem verões no meio. A neve se acumulava, o vento cortava como lâminas, e as colheitas simplesmente paravam de acontecer. Isso significaria fome, desespero, conflitos. Imagina, rios congelados por tanto tempo que ninguém lembra como eram sem gelo. Crianças que nascem sem nunca ter visto um verão. Aldeias inteiras sumindo na neve, como se nunca tivessem existido. Esse é o quarto sinal secreto. A natureza entrando em colapso, anunciando o Fimbulwinter. E aqui tem um detalhe sinistro. O inverno extremo não era só uma condição climática. Ele funcionava como um teste. Quem sobrevivesse ao Fimbulwinter já não seria o mesmo. Psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Os deuses sabiam, quando o Fimbulwinter começasse, não haveria mais retorno. Depois dele, o Ragnarok seria inevitável. Era o mundo sendo preparado à força para o choque final. E enquanto o gelo engolia terras e esperanças, algo ainda mais sombrio acontecia, longe dos olhos humanos. Para impedir que o fim chegasse cedo demais, os deuses tentaram controlar o caos. Amarraram Fenrir, o lobo monstruoso, com uma corrente mágica feita de coisas impossíveis. O som de um gato andando, a raiz de uma montanha, o sopro de um peixe. Prenderam Loki com as entranhas do próprio filho, amarrado a rochas com uma serpente pingando veneno sobre seu rosto, enquanto a esposa tentava aliviar sua dor com uma tigela. Eles estavam contidos, mas nunca realmente domados. Com o tempo, algo foi mudando nas profundezas onde esses seres estavam presos. As correntes perderam brilho. A rocha começou a rachar. Os gritos de Loki deixaram de ser apenas de dor e passaram a ser de ódio puro. O ódio foi crescendo, se alimentando do próprio veneno. Esse é o quinto sinal secreto, o enfraquecimento das amarras do caos. Fenrir puxava as correntes, testando seus limites. A cada tentativa, um pequeno estalo. A cada estalo, uma lembrança dos deuses. Ele vai se soltar, não é se, é quando. Loki, por sua vez, ardia em ressentimento, esperando o momento em que um único terremoto mais forte, um tremor em Yggdrasil, bastaria para libertá-lo. E se você prestar atenção, tudo isso se conecta. O mundo mais instável, a natureza entrando em fúria, o gelo, o céu escuro, a moral em ruínas. Era como se o próprio cosmos estivesse afrouxando os nós que seguravam o caos. E, quando as correntes começam a falhar, o som de um outro objeto ganha importância. Todo mundo conhece a imagem do Ragnarok começando com o som de uma trombeta. O Gjallarhorn, tocado por Heimdall, o guardião da ponte Bifrost. Mas antes do toque final, existe algo que quase ninguém comenta: o silêncio tenso que vem antes. Imagina viver sabendo que existe um único som no universo que anuncia o fim de tudo. Um único sopro, um único chamado. E que esse som ainda não ecoou, mas pode ecoar a qualquer momento. Esse é o sexto sinal secreto, mais psicológico que físico. A expectativa do Gjallarhorn. O mundo vivendo em um estado de pré-alarme eterno. Para os deuses, cada batalha, cada problema, cada desequilíbrio podia ser aquele momento. Para Heimdall, cada dia de vigília era a mesma pergunta. É hoje? Talvez em certos momentos de profunda calmaria, os humanos mais sensíveis sentissem isso também. Não com palavras, mas como um pressentimento, um peso no ar. Como se o mundo estivesse segurando a respiração. Até que um dia, esse silêncio seria despedaçado por um som tão forte que ecoaria por todos os mundos, despertando zumbis, monstros e deuses. Mas antes desse sopro final, o último grande sinal precisava ficar pronto. Se você acha que nada poderia ser mais macabro, aqui vai. Nos mitos nórdicos existe um navio chamado Naglfar. Ele não é feito de madeira, ele não é feito de ferro, ele é feito de unhas. Sim,
O casco desse navio é construído com as unhas dos que já se foram. A cada pessoa que era enterrada sem ter suas unhas cortadas, essas unhas se juntavam, simbolicamente, ao navio que um dia levaria os gigantes e forças do caos para a batalha final do Ragnarok. Isso transforma um simples gesto do cotidiano numa coisa enorme. Cortar as unhas dos que já se foram deixa de ser apenas higiene. Vira um ato ritualístico para atrasar o fim do mundo. Esse é o sétimo sinal secreto. O avanço invisível da construção de Naglfar. Imagine gerações e gerações esquecendo esse cuidado. Guerras, pragas, perdas em massa, milhares de pessoas enterradas às pressas, sem cerimônia, sem corte, sem preocupação. Naglfar ia sendo construído sem que ninguém visse. A cada segundo, o navio chegava mais perto de ficar completo. E quando Naglfar finalmente estivesse pronto, quando o casco estivesse cheio o suficiente, ele se soltaria das amarras do mundo, navegando pelos mares violentos do Ragnarok, trazendo com ele um exército de zumbis e gigantes. Um navio feito de descuidos, feito da soma de pequenas negligências humanas. Agora, junta tudo o que você viu. Nenhum desses sinais isolado derruba o universo, mas todos juntos formam um mosaico perfeito de colapso. Os deuses estavam cercados, eles sabiam, eles sentiram, mas presos em suas próprias escolhas, só puderam tentar retardar o inevitável. E então, inevitavelmente, o que antes eram apenas sinais secretos se transformam em realidade brutal. Esse é o Ragnarok. É aqui que a coisa fica interessante. Porque no fim das contas, o Ragnarok não é só uma história sobre o fim dos deuses. É uma história sobre aviso ignorado. Os sinais não surgiram do nada. Eles foram construídos junto com as escolhas dos próprios deuses e dos homens. Em outras palavras, o fim do mundo não vem do nada. Ele é construído, aos poucos, em silêncio, por nós. E essa é talvez a grande mensagem por trás desses 7 sinais. Não importa se o nome disso é Ragnarok, Apocalipse ou Colapso. Quase sempre, antes do fim, vieram os avisos. Se você chegou até aqui, já percebeu. Os vikings não contavam essas histórias só para assustar. Eles contavam para lembrar que tudo tem consequência. E aí eu te pergunto, se existissem sinais secretos hoje, você conseguiria reconhecê-los? Ou faria como tantos fizeram antes do Ragnarok, vivendo como se nada estivesse errado? Se essa história fez você pensar, imaginar as cenas, sentir a grandeza trágica do Ragnarok, agora é sua vez de agir. Se inscreve no canal para não perder os próximos mergulhos nas mitologias mais sombrias e fascinantes. Deixa o like se você quer mais vídeos explorando sinais ocultos, profecias e segredos que os deuses tentaram esconder. E comenta aqui embaixo, qual desses 7 sinais você achou mais perturbador? Porque no fim, as histórias sobre o fim do mundo não servem só para falar de destruição, mas para lembrar que, enquanto ele não chega, ainda dá tempo de escolher que tipo de mundo a gente está ajudando a construir.